Fala pessoal, Clóvis Cunha aqui do canal Conexão Hidráulica e nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco aqui sobre esse nível torpedo da marca Ridgid, o modelo 395. Vou falar aqui sobre como você pode utilizar esse nível para facilitar o seu trabalho de inspeção para verificação de inclinações de tubos, ou como você, encanador, pode utilizar esse nível para dar inclinações em seus tubos de esgoto ou águas pluviais de uma maneira mais prática. Então eu farei um pequeno review antes de mostrar como você vai utilizar esse nível na prática. Ele é uma ferramenta de 9 polegadas, certo? Se eu pegar aqui a trena e medir para vocês, observe a escala em polegadas que ela vai parar exatamente no número 9. Então, quando você fala nível de 9 polegadas, você está se referindo ao comprimento da ferramenta. Beleza? Se for de 18, vai ser 18 polegadas e assim por diante. Esse nível, ele é construído em dois materiais. Beleza? Ele é construído aqui na parte interna por um plástico ABS. Você perceba aqui que ele tem um relevozinho, ó, ele é meio, né? Tem essa aspereza. Ok? E ao redor do nível ele é revestido por uma estrutura de alumínio, o que confere aí maior estabilidade para o nível, certo? Se você pegar essa ferramenta e tentar torcer, por exemplo, ela não vai. Se você tentar movimentar em qualquer sentido, ela não vai, porque ela é fortalecida exatamente por essa estrutura, o que dá aí maior credibilidade à ferramenta. Além disso, ela tem 3 ímãs aqui, ó, que tem uma força, digamos assim, muito boa. Vou pegar aqui, por exemplo, esse canivete, né? Ele tem partes metálicas, ó. Observa. Eu consigo suspendê-lo, né, com o nível, certo? Então você vê que o ímã é bem forte, ó. Ok? Isso se você estiver trabalhando com tubulações de incêndio, por exemplo, tubulações metálicas, vai ser uma grande vantagem que você vai colocar o seu nível nesse tubo e ele não vai cair, né? Você pode colocar até de cabeça para baixo que ele não cai. Outra característica que ele tem é essa ranhura aqui, ó, que facilita, né, você fazer medições de níveis, que facilita você fazer medições de nível em tubos. Por quê? Porque ela vai se encaixar perfeitamente no tubo aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar esse tubo aqui de esgoto e colocar o nível nele, você percebe que ele fica mais preso, certo? Isso vai funcionar, obviamente, em tubos com diâmetros menores, mas aqui você já sente, né, que também funciona. Falando um pouco agora sobre as bolhas que esse nível tem. Primeiramente, ele vai ter aqui uma bolha que mede, que faz nivelamento a 45 graus, Por exemplo, acompanhe essa linha aqui, ó. Você vê que ela tem 45 graus. Se eu posicionar o nível nessa linha, perceba que a bolha ficou no meio. Então, tá a 45 graus o nível. Beleza? Além disso, você tem uma outra bolha que faz nivelamentos verticais. Então, se eu pegar outra linha de referência aqui na vertical, por exemplo, essa aqui, perceba que ficou a bolha lá na vertical. Certo? Além disso, além dessas duas bolhas, você tem a bolha principal aqui, que é essa bolha do centro, que eu vou explicar a vocês, né, como é que você vai ler, como é que você vai fazer a leitura das inclinações. Tranquilo? Então, você pode ler, fazer essa leitura de inclinação dessa forma aqui, numa vista frontal, ou em uma vista superior, porque você vai ter esse rasgo aqui, ó, certo? E aí você vai conseguir ler. Além disso, você pode pendurar, né? Você pode colocar um mosquetão aqui, por exemplo, ou algo que vá pendurar o seu nível no seu cinto. Então, ele também tem esse furo aqui que vai servir para isso. É fabricado nos Estados Unidos, como está gravado aqui, ó, como a maioria das ferramentas da Ridgid, certo? E agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Uma das principais características desse nível é que ele brilha no escuro. De qual forma? Né? Você não vai simplesmente, eu estou com um nível aqui, vou apagar a luz e ele vai brilhar. Ele vai brilhar, mas pouco, certo? Por quê?
aqui você tem um material que você precisa carregar com luz, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma lanterna e vou fazer aqui um carregamento com luz, ó. Vou carregar esse, certo? Agora eu vou carregar esse aqui, um pouco mais, e agora eu vou carregar esse. E vou apagar a luz. Observe. Observe que ele ficou, né, brilhando de certa forma que você consegue fazer a leitura da bolha. Vê que coisa bacana, né? Então, você trabalhar esse nível em conjunto com uma lanterna é muito interessante. Vamos aprender agora como você utiliza esse nível para fazer medições de inclinação. A NBR 8160 ela preconiza o seguinte: os tubos de 100 mm ou mais, tubos com diâmetros maiores, eles devem ter inclinação de 1%. Ou seja, a cada 100 centímetros ou 1 metro que você anda na horizontal, você desce 1 centímetro, certo? E os tubos de 75, 40 e 50 milímetros, eles devem ter inclinação mínima de 2%. Sempre inclinação mínima, beleza? Não quer dizer que você pode colocar um pouco mais de inclinação, desde que não ultrapasse aí o máximo, que é 5%. Beleza? Então esse nível ele facilita essa leitura. Observe o seguinte, vou mostrar bem de perto aqui, ó. Você está vendo ali 0, né? Você está vendo 1/8, 1/4, deixa eu aproximar aqui, 3/8 e meia, certo? Como é que você vai ler essa inclinação? Vamos dizer que eu tenho aqui um tubo de esgoto e agora eu quero fazer a medição da inclinação, beleza? Quando ele está tocando no 0, a bolha tocando aqui no 0, significa que ele está sem inclinação. Quando a bolha toca no 1/8, significa que ele está em 1% de inclinação. Beleza? 1/8 quer dizer 1/8 de polegada por pé. Se você fizer os cálculos e comparar, você vai ver que aqui vai dar exatamente 1%. Ó. Quando você inclina um pouco mais e ele toca 1/4, quer dizer que ele está aqui em 2%. Quando você inclina mais e toca 3/8, 3%. Quando você inclina um pouco mais e toca meia, você vai estar em 4%. E se você passar a bolha mais, além disso, você vai estar aí encontrando inclinações de 5% ou mais, né? Lembrando que a norma proíbe que você tenha qualquer tubo com inclinação, né, maior que 5%, porque aí você vai ter o problema de retenção de sólidos dentro do tubo. Beleza? Então, esse sistema aqui, o pessoal fora do país chama de Vire Pitch, certo? E é muito útil para fazer verificações de inclinação. Tranquilo, gente? Então era isso que eu queria passar sobre o nível 395 da Ridgid. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like aí, deixe um comentário, deixe a sua opinião, é muito importante para o crescimento do canal. Beleza? Até o próximo vídeo.